que são bem isolados, né? Que isolado, eu trabalhei no Brasil todo, sem exceção, em todos os estados. Do Mato Grosso aí fui parar em Manaus. Imagina você trabalhar em Manaus, na selva amazônica, ou na cidade de Manaus, fazendo a primeira passagem inferior e o primeiro viaduto da cidade de Manaus, ter a oportunidade de conhecer de novo uma nova cultura, que Mato Grosso é uma cultura diferente. Onde a gente tinha até aquela música, Viajando para Mato Grosso, Aparecida do Taboá. E você muda para Manaus, entendeu? Manaus é outra cultura, uma outra estrutura, onde daí eu já ia fazer também pontes e viadutos, contenções, trabalhar com os ribeirinhos e conhecer aquela maravilhosa selva amazônica. Quer dizer, a cultura e o prazer de estar conhecimento, por isso que eu te falei, a gente sofre no trabalho. Porque o trabalho não deixa de ser penoso, porque você tem que cumprir horário, você tem que estar com o concreto dentro do furo, você tem que estar com a perfuratriz correta, um equipamento que abre uma peça, não tem lá no Amazonas, você tem que trazer de São Paulo. E o tempo que isso leva, 15 né? dias para levar um equipamento, quer dizer, você ter estrutura de fazer engenharia, de contratar uma boa empresa, de fazer um planejamento de trabalho, de executar uma obra, é engenharia geotécnica. É engenharia geotécnica. A diversidade de obras é uma coisa impressionante. De todos os projetos que você trabalhou, qual que você pode contar para a gente assim que é o mais marcante? Talvez não tenha um, né? Mas às vezes é difícil escolher numa carreira mais longa. Mas marcante para mim é o que eu falei, não tem obra pequena, média ou grande, todas são marcantes, como eu te falei. Até de estar assim, às vezes, numa obra é sempre marcante, mas um desafio que eu tive muito grande, que foi um desafio, foi a execução da obra já, a execução de um porto dentro do mar, que era o Porto do Pecém, em Fortaleza, para Andrade Gutierrez. Porque lá também era um local distante, não hostil, Fortaleza é lindo, maravilhoso. Eu morava na Praia do Cumbuco, quando eu ia trabalhar, na hora que eu abria a garagem, eu não conseguia porque a areia estava na porta, do lado da praia, mas todo dia a gente tinha que praticamente sair 4 horas da madrugada e pegar um barco e trabalhar numa plataforma offshore, que era a plataforma que tinha lá para cravar as estacas dentro do mar. E você pegava um barco que enfrentava ondas de 1,70 m de altura, que você, para parar de trabalhar na plataforma, você tinha que descer um guindaste em cima da plataforma, você estava aqui embaixo no barco, e a maré subia e descia, ele jogava uma cesta dentro da proa do barco, e a gente tinha que se agarrar naquela corda, e o guindaste, o sinaleiro fazia um sinal, você subia meio que pendurado lá. Então é uma aventura, né? Não, todas as obras, sem exceção, para mim, são aventuras, por isso que eu gosto de motivar os jovens que obra não é só sofrimento. A gente tem que saber viver e ser feliz. A pessoa que tem essa veia da aventura do rapel, de escalar... Eu sou rapelista. Eu quando vou na obra, e hoje os caras ficam apavorados, mas o senhor não pode. Por que eu não posso? A vida inteira, como eu estava te dizendo, desci em tubulão. Eu tenho até um vídeo no YouTube, no meu canal, que é Narese. Se você procurar Narese com SI mais tubulão, tem um vídeo que tem 300 mil visualizações. Eu desci no tubulão no balde há 38 anos atrás. Num balde, descendo num tubulão, 28 metros de altura, num tubulão de diâmetro de 2,5 metros, com pressão de 2,8 quilos por centímetro quadrado. É que você tem que entrar igual do avião, você tem que fazer a manobra para não estourar o tímpano. E eu tinha que ir lá liberar a base. Não, na verdade, não é que eu queria liberar a base. Eu me tornei, de fato, engenheiro geotécnico de veio porque eu queria liberar a base. Eu não precisava. Mas eu queria aprender. E esse conhecimento hoje me tornou o que eu sou hoje. Na empresa que eu trabalho, na Progel, e também como consultoria que eu dou também, com prazer, porque entendo de fazer bem feito. E também formando a minha equipe, a equipe que tem na empresa, não tendo medo de formar eles, que um dia eles vão tomar teu lugar, não. Eu tenho prazer de ensinar para quem quer chegar e aprender. Porque tem muita gente também que não te procura, que prefere ficar aprendendo sozinho ou achar que os jovens que chegam já estão formados. Mentira, estão formados nada. Eu, quando era jovem, que eu brinquei com você, não sabia nada. Eu procurava respeitar os mais velhos, inclusive os encarregados e os mestres, pelo poder de observação, aprender com eles. O que a máquina está fazendo, como é que ela está furando, para onde que ela vai, pelo prazer. E nessa hora eu lembro muito do meu pai, que era um cara que todo mundo gostava dele, que falava, meu filho, a gente na vida não é nada.
A gente tem que ser humano até para ensinar os trabalhadores que trabalham com a gente que nós somos totalmente iguais a ele. Depois que eu aprendi isso, a minha vida foi muito melhor como ser humano e como engenheiro. E às vezes você, nessa troca, você se surpreende, né? Com uma ideia, com um outro olhar, nessa troca com as pessoas. Eu ainda continuo me surpreendendo, que eu acho que fazer o bem é legal, que ontem eu fui num evento da BMS aqui também, em Belo Horizonte, que o maior prazer que eu tenho é ver pessoas que são jovens, que me conhecem hoje pela internet, pela mídia, que é muito forte. Eles falam hoje que eu sou um blogueiro, que eu sou um influencer, que eles chegam e me abraçam carinhosamente e falam, que prazer te conhecer. Como é que você não dedica a essas pessoas, mostrando um pouquinho do que você faz na vida, do que a engenharia pode transformar a gente. Porque também quando eu era jovem eu achava a engenharia que era a coisa mais terrível do mundo. Só de pensar que você ia ter que fazer obra, e quando você vai em obra você vê tudo bagunçado, tudo pendurado, tudo equipamento grande, você tem medo até de chegar perto. E hoje em dia você veja a bandeira da engenharia de segurança do trabalho, inclusive nas obras, que todo mundo só fala em segurança. E a segurança nada mais é do que fazer a coisa de maneira correta e bem feita, sem fazer errado, se preocupando com os trabalhadores, ensinando que eles são tão importantes quanto a gente para fazer a engenharia geotécnica. Ô, Narese, quando tem imprevistos em campo, que obviamente você até citou um aqui, né? Quer dizer, se quebra uma coisa, eu estou num local de difícil acesso e é uma peça que quebra ou algum outro problema que acontece, isso pode gerar um grande atraso, enfim. São diversos os imprevistos que podem acontecer em campo. Como que você lida com isso? Eu acho que tem dois lados essa pergunta, né? Um é a parte técnica. Se eu tenho um problema, tecnicamente eu tenho que buscar uma solução, óbvio. Mas eu acredito que aqui entra mais a questão até da inteligência emocional, né? De como que a gente contorna essas situações. O imprevisto, é o que eu falo, acontece em todas as obras. Como eu estava te citando, vou citar só dois exemplos. Eu estava te citando de Fortaleza, a execução da fundação do Porto do Pecém. Lá a gente fazia estaca de concreto pré-moldada, protendida. O FCK da estaca chegava a 80 MPa com a adição do chamado microsílica. Quando a gente foi cravar essas estacas, elas já estavam todas prontas no canteiro. Na hora que a gente foi cravar as estacas com o martelo, a explosão deu MAG D46, depois convertido para o Yunta hidráulico, a estaca, na hora que foi, a primeira estaca que foi batida, ela praticamente explodiu, porque ela vitrificou de tão resistente que ela era. Foi um grande imprevisto. A obra parou, a produção cessou, até dar a solução técnica do que fazer com as estacas. E a solução é técnica. Resolveram fazer um furo no leito do mar, pegar o guindaste, aplicar a estaca lá dentro, faziam uma pinagem com estaca raiz, com escavação, uma pinagem com estaca raiz, com tricone, injetar a estaca e olha o imprevisto. Mesmo assim a obra foi um sucesso, ela terminou. Outros imprevistos, quando eu trabalhei na barragem de Serra da Mesa, fiquei 2 anos lá. Na hora que eu ia entrar dentro das escavações em rocha, da tomada d'água do túnel de adução, que a escavação na casa de força era toda em rocha, eu pensava só em chorar todo dia. E vi como era difícil ver aqueles 4.000 homens, formiguinha, entrando dentro daqueles túneis e trabalhando. A dificuldade, o calor, a disposição para se trabalhar, para escavar e para depois se tratar e revestir toda essa tomada d'água em rocha, fazendo os atirantamentos, as injeções de consolidação, os tratamentos para segurar essa rocha que era altamente intemperizada. A dificuldade, os desafios. E quando você ia fazer um tirante lá, que o cliente não aceitava, que ele falou, não deu a proteção, e a gente fazendo certo, e o cliente falou, não deu a proteção. E você não podia desistir. Às vezes eu chegava à noite, dava vontade de chorar. Eu lembro que eu ligava para o meu pai e falava, pai, vou pedir demissão, não quero mais trabalhar. Meu pai falou, meu filho, reza uma oração, segue a vida. Se quiserem te mandar embora, deixa te mandar embora. Mas não peça conta, não enfrenta. Não volta para casa, não, fica aí. Então isso é bonito que eu te falo, é o sofrimento, é o que eu falo. Todos os jovens sofrem. Seja eles de bem situação, todos os engenheiros que começam, eles têm problema para começar.
Eles têm que enfrentar desafio. Ontem eu estava até com uma amiga minha que falou, eu quase me emocionei quando ela contou que ela é engenheira